E aí pessoal, mais um domingão, é o tempo que eu tenho disponível para fazer as gravações, afinal de contas eu continuo gastando bastante tempo e energia na codificação do meu robô de trades. E falando sobre esse assunto, eu pretendo disponibilizar mais uma revisão para download no final da tarde de hoje. Mas o foco desse vídeo é tratar sobre alguns aspectos que chamaram mais atenção durante o mês e também sobre algumas escolhas que eu fiz durante esse período. Só lembrando que no próximo final de semana eu vou compartilhar o resultado mensal da minha carteira. Mas então vamos lá, vamos ao que interessa. Bom, para começar, eu já vou começar falando sobre a Unique Forex. Não foi por falta de aviso. A situação atual, na minha visão, no meu modo de entender, é de game over. Acabou, não tem mais o que discutir. Quando a gente tentou avisar há um tempo atrás, as pessoas já rebatiam de imediato dizendo que a gente não conhecia a empresa, que tinha que estudar melhor antes de sair falando besteira. Pois é, a gente fala sobre esse tipo de coisa porque se repete. Para quem já está no mercado há muito tempo, a gente vê isso se repetindo todo ano. E a gente sabe qual é o resultado final. De forma geral, para que vocês se protejam, a recomendação é a seguinte: se você souber de uma empresa que oferece algum rendimento trabalhando no formato de MMN, é furada. Alguns investidores eles tentam tirar proveito dessa situação se posicionando, buscando empresas que surgiram há pouco tempo, se posicionam no período inicial e depois eles saem para poder tirar proveito dessa fase, porque eles sabem que no frigir dos ovos é um esquema de pirâmide. Sinceramente, eu acho isso desonesto e mesmo que você consiga acertar esse timing, eu acho que a gente não precisa disso. A gente não precisa tentar tirar vantagem de terceiros para poder crescer. Porque senão que moral depois cada um de nós teria para poder questionar sobre os políticos do Brasil, se nós também sabemos como que funciona esse tipo de empresa e tiramos proveito da situação em cima de quem está entrando por último. Eu acho que é desnecessário esse tipo de coisa. Mas eu tentei avisar, o Japa Rico também avisou. Ele até colocou um vídeo recente com a festa que ele fez do fim da Unique Forex. Algumas pessoas acham que ele está tripudiando em cima da desgraça alheia. Eu acho que não. Quando a gente tentou avisar, um monte de gente veio mascarado em cima da gente falando que a gente não sabia do que estava dizendo e que isso tudo era muito normal, que dessa vez a empresa ia dar certo. Nunca deu e não vai dar. Aliás, eu não esqueço que em um comentário que eu fiz, eu não tinha feito comentário, alguém falou assim: ah, mas vocês estão falando besteira, a Unique Forex nem é uma empresa de investimentos, é uma empresa de treinamentos, né? Eu falei assim: que bom que você tem essa consciência, então no dia que ela não quiser pagar mais ninguém, tá tudo certo. E vocês, não adianta, vocês percebem claramente, não adianta ser hipócrita. A gente sabe que a intenção de quem buscava, de quem comprava, digamos assim, os cursos, a intenção era ter a remuneração que era prometida pela Unique Forex. Tanto é que a reclamação principal é em relação aos saques, que estão congelados até o presente momento ou estão em negociação na forma como isso vai acontecer. Eu acho que existem opções bem mais interessantes, reguladas pelo mercado, em que a gente não precisa passar por cima de ninguém para poder ter algum retorno interessante. Então, como eu falei agora no início, se surgir uma empresa oferecendo rendimento acima do mercado sobre um modelo de MMN, caiam fora. Não precisa disso. Agora, falando sobre os investimentos mais tradicionais que a gente conhece no dia a dia, eu costumo falar muito do posicionamento no mercado de capitais como holder. E é impressionante como isso funciona. Funciona tanto quanto a especulação como trader. Eu sei que existe muita discussão em cima disso, mas nesse mês mesmo eu recebi dividendos bastante atrativos do Banco Itaú, da Itaúsa e também do Banco do Brasil Seguridade. Para que vocês tenham uma noção, o Itaú pagou 78 centavos por ação. Itaú, I love you. Eu não sei fazer direito esse coraçãozinho, mas tá valendo. Gostei demais. Minha capacidade de aporte foi maior esse mês graças a esses caras. E eu também tomei algumas escolhas assim que eu fiz algumas
Eu tomei algumas posições que o pessoal da Baster vai ficar de cabelo em pé, vai ficar por conta. Eu abri posição no final do mês de julho no fundo Alaska Black, num fundo de ações. Eu sei que algumas pessoas questionam isso porque falam que a gente tem uma capacidade melhor de criar uma carteira selecionando ativos de altíssima qualidade e sem precisar pagar a taxa de administração. Existe um fundamento nisso, existe. O grosso do meu investimento está sendo dessa forma, num posicionamento como holder, mas eu acho que chega um momento que a gente pode aceitar níveis de risco um pouco mais elevados. E eu estava conversando com um amigo meu que já tem a posição na Alaska Black 2 há mais de 2 anos, e o que ele estava me mostrando é que o ganho de capital dele já foi em torno de 200%. Então, mas eu estou pagando uma taxa de administração alta. Olha, com 200% de ganho em 2 anos, quantos fundos te oferecem isso? Então eu achei que seria interessante eu fazer um teste com a Alaska Black. A posição é bem pequena, nada muito significativo. E em seguida também, no meio desse mês, eu decidi fazer um outro experimento com um fundo do Banco Fator. É o Fator Sinergia FIA. Eu fiz uma avaliação sobre o banco para ver como que está a situação dele, o quão estável esse banco está. Ele é um banco antigo, a experiência deles na parte de fundos de ações já vem de 20 anos. Eu dei uma olhada nos balanços dele, eu vou disponibilizar na descrição desse vídeo. E também procurei saber se a nota dele de agências de classificação era real em relação ao que eles mostraram no site. Porque eles demonstram que a classificação dele está como BBB-, que é uma classificação como um banco estável. Então eu fui atrás também da nota da própria Standard & Poor's, que foi a agência de classificação que deu a nota BBB-, e vou também colocar na descrição desse vídeo. Então eu achei que seria interessante fazer uma avaliação com esses dois fundos, o Alaska Black 2 e o Fator Sinergia FIA. Isso daqui não é uma recomendação, é um risco que eu aceitei tomar, eu queria avaliar. Eu acho que faz algum sentido. Eu olhei a composição da carteira dos dois fundos através do Trade Map. Eu achei interessante, são fundos que vão fazer uma gerência ativa, então a possibilidade deles manipularem, de rever as posições, eu não sei se ambos trabalham com derivativos, eu até espero que sim, mas nesse caso eu achei que o gestor, eu vi uma entrevista dele, por exemplo, no canal do Pitch Money, gostei, eu senti confiança, então eu resolvi dar um voto de confiança e também pelo histórico dos dois fundos. No caso do Fator, eu estava avaliando do meio desse mês até agora, a performance do Alaska Black tem sido superior. Mas ao longo dos anos, os dois fundos têm mostrado resultados bastante interessantes. Aproveitando também que está todo mundo falando sobre turnaround, e os principais ativos que estão no radar dos investidores têm sido Oi, Banco Inter e Via Varejo. Eu decidi fazer uma aposta também pequena, então tudo isso que eu estou comentando não é muito significativo em relação à carteira que eu tenho. Mas aí eu também decidi fazer uma aposta na Oi. E o motivo é que eu acredito que a Oi ela tem uma estrutura muito grande. A Anatel já se manifestou dizendo que ela pode intervir. Durante essa última semana agora eu vi também anúncios de uma possibilidade de venda da participação que a Oi tem na Unitel, e os interessados são uma petroleira angolana, o nome dela acho que é Sonangol, e também tem uma outra, Isabel dos Santos, que eu não sei que empresa que é, de quem que se trata, eu não tenho certeza. Mas a oferta feita pela empresa angolana está na casa de $1 bilhão. Isso daí vai dar praticamente 4 bilhões de reais. Então eu vejo que a Oi é uma empresa que ela tem potencial de crescimento. Existe um interesse maior do próprio Estado em resolver a situação da empresa, então tendo um equilíbrio, eu não vou cometer loucura. O que separaria a gente da sardinhada geral? É você estabelecer um limite. O que eu estabeleci? Eu falei assim, eu vou abrir uma posição de X,
e estou disposto a rasgar. Se der errado, eu rasguei. Se der certo, eu tenho um potencial de ganho muito alto. Nesse ponto é o que a Empíricos vive falando. Eu tenho uma assimetria muito interessante. Qual é o potencial de ganho que eu tenho? Eu não sei. Qual é o máximo que eu posso perder? O capital que eu investir. Então eu não vou colocar nada que me tire o sono. E também vou estabelecer o seguinte, não importa o que aconteça com o ativo, eu não vou tentar reforçar a posição, ele caiu mais, então eu vou fazer preço médio. Não, isso não existe. Eu vou continuar acompanhando e vamos ver o que vai acontecer. E eu estou aceitando a possibilidade de ser zerado. Em relação à minha posição como holder, isso aí não representa praticamente nada, mas é significativo o suficiente para tirar uma grande vantagem se confirmar a expectativa que eu tenho. A Via Varejo eu não vi razão para tentar assumir o risco, porque eu acho o seguinte, as pessoas falam muito assim, mas tá tendo uma reorganização na estrutura da empresa, acho que tá para assumir uma nova diretoria, então parece que os gestores já têm experiência na própria Magazine Luiza, então fica aquela expectativa que a Via Varejo venha a ser a próxima Magazine Luiza. Mas vejam que o que está sendo dito. Já existe uma Magazine Luiza que teve um ganho de capital absurdo, que está se tornando líder de mercado hoje, ela tem um market share enorme. A gente tem a Amazon também entrando na competição, então eu não sei, eu acho que a Via Varejo ela pode melhorar? Pode, mas eu não acredito que seja um case de potencial explosivo. Então, se é para especular, eu quero especular alguém que eu enxergue que tem um potencial explosivo. No caso da Oi, apesar de já ser pozinho, porque ela está custando 80 centavos, é considerado pozinho, eu acredito que faz sentido especular. Só é preciso saber impor limites. Vocês não podem se enganar e falar assim, vou vender tudo que eu tenho, vou colocar meu carro também na jogada para ver se eu vou ficar milionário da noite para o dia. Não é assim que funciona. Então eu achei que seria interessante abrir posição na Oi. Fiz isso na sexta-feira agora. Eu esperei para ver como que ia ter essa flutuação. Depois que eu vi essa notícia também da negociação da posição dela da Unitel, eu achei que fazia ainda mais sentido. Em relação ao Banco Inter, eu abri posição, eu até compartilhei no resultado mensal do anterior, que eu abri posição, passei algumas semanas com ela em carteira, mas eu não me sinto muito confortável em manter essa posição em aberto. Eu não sei se eu tenho algumas dúvidas em relação ao Inter. Eu não acho... Até pouco tempo atrás eu vi um caso de vazamento de senhas, de informações pertinentes dos usuários. O banco não assumiu e alguns portais de informática colocaram informações e parece que eles forneceram dados dos clientes para o próprio banco e o banco nunca negou. Então eu acho complicado. E por ser uma fintech, está na moda esse negócio de fintech. Então as concorrentes, os grandes bancos já estão entrando nisso. Eu não sei se foi o Pit Money que estava falando, não, que os bancos não estão olhando para isso. Não foi o Pit Money, foi o Ricardinho. Ele se engana, os bancos estão olhando e estão comprando fintechs para entrar nessa briga sim. Então, quando você compara uma fintech com um grande banco, eu acho complicado. Então, eu já tenho posição no Banco do Brasil, já tenho no Itaú. O Itaú tem 50% de participação na XP Investimentos também. Ele comprou, acho que 50%. Então, não sei, eu não vejo muita razão para eu apostar em mais outro banco. Então, esse foi o motivo que me levou a escolher apenas a Oi. Eu sei que, se vocês olharem o último vídeo do canal do Holder, ele falou sobre as 5 condutas, sobre não foi conduta, sobre os 5 passos para você se proteger num investimento baseado em turnaround. E ele comenta sobre esse tipo de coisa. Eu até recomendo que vocês deem uma olhadinha no vídeo dele, é bastante interessante. E ele fala também que a gente deve ter mais de uma exposição. Para esse tipo de aposta, vale a pena você não ter uma participação muito grande em um único. Mas no momento, o único ativo que me interessou para assumir esse risco foi a da Oi. Então foram essas as escolhas que eu tomei durante o mês.
Era isso que eu queria conversar um pouquinho com vocês. O resultado do meu robô de trades vem melhorando. Durante a semana ele acertou mais do que errou. E eu estou agora numa fase de começar a rever o número de contratos. Na última atualização do robô, que eu vou fornecer no final da tarde de hoje, vocês podem colocar mais de um contrato. Mas eu peço que, se vocês operarem numa conta já em produção, não arrisquem mais de 2 contratos. Ainda está em fase experimental. E num próximo vídeo eu vou explicar para vocês qual é a programação que eu adotei para realização parcial. Então, o vídeo de hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.